Quero agradecer o convite da organização para estar aqui celebrando esses 20 anos, né? A gente esteve junto em 93, e quando a gente vê ali, por exemplo, educação do futuro, né? Pensando em 93, não sei se a gente mudou muito, né? Acho que precisava fazer uma reflexão nesse ponto para ver quanto que a gente andou. E aí eu brinco, a gente tem uma garrafa, né, que pode estar meia vazia ou meia cheia, né? Tem gente que olha sempre o vazio. Nós, né, gostamos de ver o lado cheio, tem muita coisa que a gente fez. Mas o Carlos, a gente discutiu e ele pediu que eu falasse uma coisa que, na verdade, começou com o trabalho que eu fiz, de uso de tecnologia com crianças que tinham deficiência física, crianças com paralisia cerebral, e aí depois com isso... Você quer que eu fique aqui? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Não posso dar as costas para mim. Então tá bom. E aqui eu posso andar, né? Eu não consigo ficar parado. E então foi o começo desse trabalho, e depois começamos a trabalhar com formação, aí educação à distância, agora com mobilidade. Mas eu vou aproveitar o tema, o título, né, que o Carlos passou para estar aqui, e fazer uma reflexão com vocês a respeito dessa ideia de inclusão, né? Inclusive foi falado aqui, quando a gente fala em inclusão, parece que a gente está trabalhando só com a pessoa que tem algum tipo de deficiência. E, na verdade, eu acho assim, por exemplo, eu me considero um excluído no sentido que eu não sei ler partitura musical. Não sei tocar um instrumento e... né, sou excluído, não sei astronomia, sou excluído. Só que o fato de eu não saber partitura musical, não saber ler uma partitura musical, não me exclui de entrar na Sala São Paulo e assistir lá a orquestra, né? O fato de eu não saber astronomia não me afeta em nada. Então, é um excluído que, na verdade, eu não sou incomodado pelo fato, eu não tenho uma barreira que me proíbe de fazer certas coisas, no sentido que a gente tem hoje de uma pessoa com deficiência, que não tem aí uma acessibilidade, etc., ela está realmente barrada, excluída, nesse sentido de não poder fazer determinadas coisas. Então, o que eu queria conversar com vocês, a gente pensar, é como é que a gente está trabalhando esse conceito de exclusão, mesmo, por exemplo, com os cidadãos hoje, com os educadores e, claro, com as pessoas com deficiência. Então, primeiro, o que a gente está entendendo por tecnologia hoje? Em 1993, a gente tinha, basicamente, computadores, e a gente está trabalhando naquela época muito com os computadores PCs que estavam sendo introduzidos na nossa sociedade. Então, era uma coisa extremamente restrita que ficava basicamente em laboratórios. Hoje, a gente está trabalhando com o que a gente chama de tecnologias digitais, porque essa questão digital ficou extremamente importante, de informação e comunicação. E o que são essas tecnologias hoje? Na verdade, a gente tem fotografia, você tem internet, você tem vídeo, você tem música, som. Existia uma grande possibilidade de a gente ter a TV digital, que, na verdade, ela foi para outro caminho e não foi mais uma tentativa de democratização do uso de internet e assim por diante, e apareceu, na verdade, o celular, que está ocupando esse espaço, e, na verdade, ele está ficando um tipo de coisa assim, uma convergência. Hoje a gente tem um dispositivo que converge praticamente tudo isso que a gente falou, de ser um sistema de comunicação, de ser
dispositivo para entrar na internet, de ser uma câmera de vídeo, de ser uma câmera fotográfica, e hoje a gente carrega esse negócio praticamente no bolso. Tá certo? Então, hoje, essa convergência, o que nós estamos falando de tecnologia, mudou muito comparado com 1993, né, que foi quando a gente fez a primeira conferência. Bom, com relação às possibilidades que a gente tem com isso, que eles chamam das novas mídias, eu tenho, claro, internet, eu tenho a web, computadores multimídias, aí, os netbooks, tablets, etc., jogos por computadores, DVD, comunidades sociais, realidade virtual, efeitos que a gente vê em jogos e assim por diante. Ou seja, eu tenho uma variedade hoje enorme de meios para a gente expressar e fazer atividades usando as tecnologias. Bom, então, isso aqui é com relação às tecnologias. Com relação à inclusão, então eu queria falar, como eu disse, sobre o cidadão em geral, sobre os educadores e as pessoas com deficiência. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que eu estou falando com a maioria daqui que são educadores, é certo? Praticamente com deficiência. Mas, em geral, vocês são educadores. Se consideram educadores ou não? Sim? Outra coisa, vocês se consideram digitalmente incluídos? Quem tem computador em casa? Quem tem Facebook? A maioria, eu posso concluir que em matéria de tecnologias, né, que hoje praticamente está aí em tudo quanto é empresa, serviços, né? Nosso imposto de renda que nós estamos fazendo agora, a gente nem pensa fazer em formulário mais. Lembra que tinha um formulário que a gente tinha que levar às 6 horas da tarde, correndo lá no banco, né, ou depois a gente mandava o disquete, e hoje, né, a gente faz uma coisa completamente diferente via internet e a gente já até esqueceu do formulário. Ou seja, eu tenho aí essa tecnologia praticamente em todos os segmentos da nossa sociedade. Nesse sentido que eu quero dizer que as pessoas hoje, por fato de ter computadores em casa, ter Facebook, etc., etc., por diferentes razões, né? Falar com o neto, conversar com os amigos, com as amigas, etc. Então, isso está sendo feito por intermédio da tecnologia e, segundo essa definição, a gente pode assumir que essa questão da inclusão social, ela está restrita a computador, acesso à rede e domínio dessas ferramentas, ou de algumas ferramentas, como o Facebook, alguma coisa desse tipo. E, na verdade, o que é muito importante aqui é saber o que fazer com essas ferramentas. Então, a grande parte hoje das pessoas que estão aí na nossa sociedade, né, estão, de certa maneira, incluídos do ponto de vista dessa definição. Agora, isso para nós, né, do ponto de vista do que a gente espera que as pessoas consigam fazer e consigam usar a tecnologia, é muito pouco. E nesse sentido que eu acho que ainda tem um espaço para trabalhar não só a questão da inclusão, mas o que a gente chama da cultura digital, que não é simplesmente absorver ou tirar a informação, né, acessar a informação que está disponível, que é o que a maioria das pessoas estão fazendo, mas ser produtor, né, como definiu aqui o Gilberto Gil, enquanto ele era ministro da Cultura, que é o sujeito não só ter benefícios, né, mas ter condições de participar e produzir cultura, né, criando, inclusive, novas artes. Então, o que a gente espera que as pessoas sejam capazes de fazer é viver nessa cultura digital e não só tirar proveito, ou usar a tecnologia para acessar a informação ou usar como meio de comunicação, mas ter uma presença mais importante, né, nesse meio cultural. Então, o que é importante dessa cultura digital? A cultura digital é no sentido que ela faz parte da nossa cultura, ela não está separada, ela não está em outro, né, fora, em outro planeta. Do mesmo modo que eu falo
educação, moral, crença, ética, etc., que é parte ou que são parte da nossa cultura, a cultura digital também é parte da mesma cultura. E ela que faz com que a gente, de certa maneira, se relacione com esses outros segmentos ou aspectos dessa cultura que a gente vive. Ou seja, eu não quero só ser usuário, mas eu quero ser produtor também desse processo cultural. E aí, quais são os fatores fundamentais? Eu preciso de convergência, porque eu quero uma coisa que eu posso tirar foto, que eu posso mandar a foto, que eu posso receber a foto, que eu posso me comunicar, ou seja, convergência é importante. Eu quero como meio para registrar o que eu estou fazendo, né? Não só eu buscar, mas eu registrar as coisas que eu faço. Presença ubíqua, porque eu quero isso praticamente em todo lugar, né? Onde eu estiver, eu quero ter essa tecnologia disponível para mim poder fazer as coisas que eu quero, né? Como, por exemplo, tirar foto, mandar para um amigo, ou receber uma informação, ou realizar um determinado trabalho, enviar isso via internet, assim por diante. E ser produtor e, ao mesmo tempo, consumidor desse conteúdo. Então, o passo seguinte, vamos dizer assim, dessa questão da inclusão que nós estamos falando, é justamente poder participar do que a gente está chamando da cultura digital. Bom, as tecnologias, nesse sentido, elas não só fazem parte daquilo que a gente faz, mas elas começam a transformar aquilo que a gente faz. O que significa isso? Eu dei o exemplo do imposto de renda, né? Eu posso dar o exemplo do sistema bancário, né? Vocês, há 20 anos atrás, quando a gente falava de um banco, eu estava fixo a uma agência de um determinado banco, de um determinado local. Então, eu podia ser cliente do Banco do Brasil, mas eu era cliente do Banco do Brasil da agência da Avenida Paulista, número 1444. Era lá que tinha a minha ficha, era lá que as pessoas me conheciam. Se eu atravessasse a rua, a Avenida Paulista, fosse do outro lado, numa agência do Banco do Brasil, eles não me conheciam. Eu não tinha a minha ficha, ninguém me conhecia a minha assinatura e assim por diante. Esse era o sistema bancário há 20 anos atrás. A gente não se lembra mais do sistema bancário, né, de como que ele era, e hoje eles reinventaram a moeda, né, você tem cartão, você é reconhecido praticamente em todas as agências, blá, 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 e você pensa no sistema bancário com essa concepção e não com a concepção da fichinha, que a mocinha lá via essa tua assinatura, era aquela e assim por diante. A mesma coisa, a gente pensa no sistema de imposto de renda, pensando que eu tenho um software que recupera a informação que eu já tenho, que eu não preciso ficar datilografando exatamente todos os meus bens, que ele já puxa do ano passado e assim por diante. Eu começo a pensar com esse sistema tecnológico. E isso começa a ser incorporado à maneira como a gente faz coisas e assim por diante. Por exemplo, em algumas coisas que a gente faz hoje, talvez a gente não saia de casa sem dar uma olhada na internet para ver como está trânsito, como está, né? Por exemplo, eu vivi uma temporada em Londres, eu não saía de casa sem olhar a internet para saber se o sistema de metrô estava funcionando, se a biblioteca estava aberta. Por quê? Porque ninguém atende telefone, assim por diante. Isso tudo está na internet, e é com a internet que a gente pensa. Agora, o importante disso é que ela não só está para fazer coisas, né, não é só recurso para fazer coisas mais rápidas, mas eu estou falando aqui que é uma linguagem de representação de conhecimento e, portanto, ela é estruturante do pensamento, que é a maneira que eu estou querendo contar para vocês, né, que nós hoje pensamos com a tecnologia, fazemos coisas com a tecnologia, e, na verdade, ela começou a fazer parte da maneira como nós pensamos sobre as coisas, ela começa a estruturar a maneira como a gente pensa. Bom, na tentativa de desenvolver essas atividades, essa tecnologia acaba roubando a cena. O que significa isso? Significa que eu uso um aspecto muito pequeno, muito pouco, dessa tecnologia do que ela me oferece.
E o que a gente faz na escola hoje, por exemplo, é muito de ensinar sobre tecnologia, e eu falo muito pouco dessa presença, dessa autoria, dessa posição, né, nesse sistema cultural que é a coisa importante, ou seja, fazer parte dessa cultura. Eu não uso a tecnologia para me colocar do ponto de vista da cultura. Bom, a exclusão para os educadores. Então, agora eu vou focar um pouco mais na questão dos educadores. O que significa isso? Significa, como eu tirei aqui um pouco de vocês, que os educadores hoje praticamente estão digitalmente incluídos. O próprio MEC sabe disso, eles falam para nós não vamos dar curso mais para ensinar o professor, falar que tem tecnologia, como é que ele faz um PowerPoint, como é que ele faz um blog e assim por diante. Ele já sabe fazer isso. O problema é que ele não mudou a sala de aula. A sala de aula ainda continua a mesma coisa. O professor está incluído, ele tem Facebook, ele tem computador na casa dele, só que ele entra nessa sala de aula, insípido inodoro aí de densidade igual a 1, e é tudo igual, tudo mesma coisa, não acontece nada, giz e quadro negro, e tecnologia não faz parte desse processo. Ou seja, não houve apropriação pedagógica dessa tecnologia. O que houve foi uma apropriação pessoal dessa tecnologia e não da pedagogia. Quais são as razões? Primeiro, a gente está sendo atropelado por esses processos que estão sendo recriados a todo momento. A gente viveu aqui, a gente estava em 93, por aqui. Então, essa curva era bem suave, o desenvolvimento tecnológico. E aí, quando chegou lá dos anos 2000, isso aqui tem um crescimento incrível, e dá para ver aqui, quando o blog foi inventado em 2004, tinha 2 milhões, em 2 anos tinha 24 milhões de blogs. O vídeo, em 2003, começou com 52, em 2010 tinha 123 milhões, e assim por diante. Ou seja, quando esse professor começa a dominar uma tecnologia, ela muda e ele tem que sair correndo atrás de outras coisas. Então, como eu disse, aí nós estamos sendo atropelados pelo desenvolvimento tecnológico. O tempo para o domínio da tecnologia não acontece por decreto. Então, o que acontece hoje? Primeiro, o professor começou a dominar os conceitos básicos, ligar a máquina, comprar o computador, o filho ajudava, ele faz coisa na casa dele, assim por diante. Aí ele começou a aplicar a tecnologia para fazer algumas coisas básicas na sala de aula. Talvez a prova, talvez pedir para o aluno fazer um blog, assim por diante. E aí, o próximo passo, que aí está sendo de grande dificuldade, é a integração dessas tecnologias nas atividades curriculares. E o último aqui é essa transformação pedagógica, que seria essa reviravolta, no sentido de fazer com que a sala de aula fosse completamente diferente, voltada para a realização de projetos, e assim por diante. E hoje a gente fala muito na sala de aula invertida, no sentido que o aluno procura informação, etc., fora da sala de aula, e a sala de aula é um lugar para a gente resolver problemas e resolver dúvidas dos alunos. Então, o domínio pedagógico da tecnologia não aconteceu, e nós estamos praticamente nesse estágio aqui. Existe alguma atividade sendo feita relativa a questão do ensino, só que nós estamos parados aí. A integração está sendo extremamente complicada e difícil. Por quê? Porque, na verdade, é uma pirâmide, né, que começa aqui, esse foi um estudo de uma aluna, Marilene Borges, começa aqui com a questão emocional. Se o professor não estiver pronto para fazer esse movimento, ele não faz essa pirâmide aqui. E aí, então, o que ela descobriu? Começa com um desenvolvimento operacional, aí ele começa a imitar a coisa, o que ele fazia no mimeógrafo, ele faz no computador, e aí vai pelo sistema de comunicação, e aí até ele fazer a grande transformação que está aqui em cima. Ou seja, é uma espiral que vai crescendo e produzindo essas transformações. A integração da tecnologia no currículo é uma coisa que tem que ser uma mudança muito grande. Por quê? Porque tudo que a gente conhece foi elaborado por lápis e papel. Tudo hoje no currículo foi pensado para o lápis e papel. E agora, nós temos que pensar para a era digital, que eu tenho animação, eu tenho vídeo, eu tenho jogos, eu tenho uma série de recursos para desenvolver atividades
que antes eu tinha que desenvolver simplesmente usando lápis e papel. E essa mudança aqui não é uma mudança que o professor vai fazer. Não é uma mudança que a universidade vai fazer, mas na minha concepção, é uma mudança que a universidade tem que fazer junto com a escola. Nós estamos fazendo uma mudança muito complicada e como nós não vivemos isso, nós pesquisadores não vivemos isso, nós temos que viver isso junto com a escola e entender como é que se faz isso. Como que eu faço a gramática da língua portuguesa, a equação do segundo grau, etc., não aquele monte de exercício que a gente fazia lá do livro do Oswaldo São Jorge, não sei se vocês lembram disso, né, para resolver a equação do segundo grau. O que ele queria? Ele queria que a gente tivesse uma imagem do que faz os diferentes coeficientes, como é que a curva se comporta e assim por diante, sendo que isso hoje a gente faz num clique, que a máquina me mostra como é que é o gráfico, como é que ela se comporta e assim por diante. Isso que eu estou chamando do currículo da era digital, no sentido da gente incorporar essa tecnologia para desenvolver atividades que a gente fazia, né, e, na verdade, só usava o lápis e papel. E isso é complicado de ser feito. Ampliação dos conceitos de letramentos que estão um pouco relacionados com aquilo que eu falei antes. No sentido que, no lápis e papel, a única coisa que eu usava era a escrita, leitura e escrita. Eu tinha que, até hoje, né, quando eu faço uma tese, eu posso fazer uma tese sobre dança, mas eu tenho que escrever a dança. Eu tenho que escrever a tese no papel. Eu não posso entregar um vídeo da minha dança. Eu vivo lá no Instituto de Artes, eu sei como é que é essa guerra, né, com esse sistema tradicional de que a arte tem que ser escrita, porque é assim que a academia valoriza o trabalho que as pessoas fazem. Não é a pintura, não é o produto que ela fez, mas o que ela escreve sobre o produto que ela fez. Por quê? Porque é o currículo do lápis e papel. E nós estamos esquecendo que hoje eu tenho novos mecanismos, né? Eu podia, por exemplo, fazer o vídeo da minha dança, fazer uma reflexão sobre isso e entregar. Isso aqui é minha tese. Não, eu tenho que escrever, né, o que eu fiz, metodologia, etc., porque é assim que está sendo avaliado. Hoje eu tenho outros recursos, eu tenho o que a gente chama dos letramentos digitais, o visual, sonoro. Isso tudo está sendo utilizado para a pessoa poder representar os conhecimentos que dispõe. Uma coisa que a gente está explorando muito hoje, que é muito interessante, que não é uma novidade, mas que fica a novidade por conta da tecnologia, são as narrativas digitais. Então, aquela ideia de você contar história, né, que a gente sentava, lembra? Não sei, acho que muita gente aqui sentou na porta lá com o vizinho e contava as histórias, né, e assim por diante. Esse contar a história hoje ele pode ser feito com esses recursos aí de sonoros, visuais, vídeos, animações, etc. E a gente chama isso das narrativas digitais. O que significa isso? Significa janelas que estão sendo abertas na mente das pessoas para a gente entender conteúdo que você expressa na narrativa, estética de como você expressa essa narrativa, diferentes usos da linguagem e desses recursos tecnológicos, ou seja, são mecanismos que a gente está desenvolvendo para ter acesso, dar acesso para as pessoas, né, viverem na cultura digital e, no caso da educação, da gente poder entender que conteúdo, que estética, etc., etc., para poder ajudá-los a desenvolver esses conhecimentos. Ou seja, são portas que estão sendo abertas para as pessoas fazerem esses diferentes usos dessas tecnologias por conta desses letramentos. O que significa isso? Quando eu vejo um blog, por exemplo, cheio de fotos e não tem nada escrito, eu não consigo entender aquela foto. Eu posso ler qualquer coisa naquela foto. Então, uma foto sem uma legenda é impossível de ser compreendida. Isso é parte dos letramentos. Eu tenho que explicar a foto. O que você quer que eu veja na foto? Eu quero que você veja que as pessoas estão usando chapéu, e aí isso aí significa que nós estamos fazendo um concurso de chapéu, blá, 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 blá. Se eu gosto da cor do chapéu, se isso, aquilo, se eu vejo outra coisa na foto, é problema meu. Mas eu, como produtor desse trabalho, quero que você veja X, Y, Z na foto. Isso chama letramentos
dentro dessa concepção, tanto visual, sonora, digital e assim por diante. Então, não é porque o texto está muito pesado que eu coloco uma foto lá para fazer a coisa ficar mais leve, não é bem por aí. Bom, formação adequada dos educadores. Não basta conhecimento pedagógico e tecnológico. Eu tenho que saber fazer a integração dessas coisas, né, no sentido de explorar as potencialidades, né, e entender tecnologia como extensão dessa capacidade intelectual das pessoas. Porque é por aí que eu estou vendo, eu estou conhecendo, estou entendendo o que as pessoas têm e ajudando-as a desenvolver essas habilidades, esses conhecimentos que elas têm. Agora, eu tenho que saber explorar isso. Bom, além dos conhecimentos técnicos e pedagógicos, é necessário o educador entender como que as tecnologias funcionam e recursos para fazer as tarefas, né? Não é mais recurso para fazer tarefa mais rápida. Porque é isso que, em geral, os professores falam. Né? Por que se usa tecnologia? A gente faz as coisas mais rápidas. Não é verdade, não é para isso. Bom, com relação à inclusão dos deficientes, o que eu quero? Eu acho que, primeira coisa, as tecnologias, eu vou mostrar aí algumas delas, elas estão aí. O grande problema é que elas não estão disseminadas. Ainda é uma coisa que exclui, no sentido que eu desenvolvo uma tecnologia para poucos. E isso, né, causa uma barreira enorme. Por quê? Porque se eu pego, por exemplo, isso aqui é um trabalho desse aluno, Roberto Sussumo. Ele fez uma tese, eu fui orientador dele, que ele coloca, né, aqui em cima da mão, tem uma espécie de marca, que tem uma câmera que está olhando para essa marca, e à medida que ele toca os objetos, esses objetos falam. Então, por intermédio desse toque do cego, e pelo que ele escuta, ele começa a entender, por exemplo, uma coisa difícil de quando você leva um cego ver lá quadros numa galeria, a questão, por exemplo, do ponto de fuga, perspectiva. E aí a máquina, né, falando que isso aqui é maior do que aquilo, porque isso aqui está mais perto, etc., ele vai desenvolvendo, né, foi isso que ele mediu, que ele avaliou no trabalho dele, vai desenvolvendo essas noções que são extremamente abstratas, que elas estão partes da obra de arte, por exemplo, e que o sujeito só percebe porque ele pode ver, né, esses objetos maiores que estão mais perto da pessoa, né, o que está lá mais no fundo, menor, está mais longe, e assim por diante. Agora, com isso aqui, a gente começa a falar, o quadro se torna um quadro falado e ajuda esse cego a desenvolver esses conceitos, por exemplo, como ponto de fuga e assim por diante. Aqui tem uma série de tecnologias desenvolvidas para os deficientes físicos. A gente tem mecanismos que você instala para o joelho, pernas mecânicas e assim por diante, né? Sistema de sopro para comandar computador, sistema que fala, uma pessoa completamente, né, numa situação completamente quase que vegetal, né, consegue se expressar, consegue fazer coisas e assim por diante. Ou seja, a tecnologia existe. O problema é que o acesso a essa tecnologia ainda é para pouco. Por exemplo, eu tenho aqui um dispositivo, né, que parece um código de barra, que na verdade é isso. Quando que eu mostro meu celular para isso, eu tenho linguagem de sinais sobre, por exemplo, esse monumento, né? Eu chego no monumento, mostro meu celular para aquilo, e no meu celular eu vejo linguagem de sinais a respeito, por exemplo, do que é aquele monumento. Podia escutar, e assim por diante. Eu brinco com essa tecnologia porque eu tenho a convergência e assim por diante. Eu tenho aqui um sujeito fazendo educação à distância, né, falando com outros surdos, e tem a câmera que pega os sinais dele e se comunica com outra pessoa do outro lado. Então eu faço educação à distância hoje com linguagem de sinais na frente do meu computador. E isso aqui é uma coisa muito interessante, é uma conferência de pessoas fazendo música. Né, você nota aqui que ela como cega, sente a música aqui no pé.
Ou seja, você tem um dispositivo que transforma aquele sinal sonoro em sinal tátil, de modo que ela sente, né, o que está sendo tocado, ela sente no pé. Como os surdos fazem quando eles dançam, né? Você coloca o sistema de som no assoalho, com isso eles sentem o som que está sendo tocado. Bom, uma vez tendo esse acesso a essas tecnologias, ou seja, tendo acesso à informação, eu queria que essa pessoa pudesse viver na cultura digital e ter uma educação para a cultura digital. Porque agora ele é um sujeito praticamente normal, ele consegue se comunicar, ele consegue receber informação, consegue produzir informação e assim por diante. Ações práticas, para terminar. Incentivar múltiplas experiências. A gente precisa que tenha essa diversidade de experiências para a gente entender o que está acontecendo. Realizar atividades que promovam a cultura digital. Não a inclusão, mas o sujeito ser proativo, né, tanto consumidor como produtor de conhecimento. Promover experiências visando a apropriação pedagógica das tecnologias, no sentido que a gente não só, né, usa a informação, o conhecimento, mas a gente produz outros conhecimentos, registra outros conhecimentos e assim por diante. E atividades que combinam diferentes linguagens, para a gente aprender a fazer isso, sempre pensando no empoderamento das pessoas. Obrigado. A Renata, cadê Renata? Está ali. Renata dirige a Fundação Instituto Morungaba. E nós vimos trazer, nós não conseguimos viabilizar, umas mesas aqui para exposição com fotografia, e, não é? Com leitura tátil. E você quer falar um pouquinho, Renata? Como que é? Fala aqui. E a parte também que se ouve e tal. Não quer falar um bocado? Porque, se você puder fazer algumas pontes para ela, porque ela trabalha com dança. Eu estou aqui no desafio de ampliar a nossa discussão de como que a educação do futuro vai ser realmente uma educação para todos. E eu trouxe alguns participantes da Morungaba, estão aqui entre vocês. Uma menina com síndrome de Down e outras 2 meninas com deficiência intelectual que está acompanhando junto conosco essas conversas, e a gente elas estão comentando comigo assim, isso aconteceu comigo, eu tenho uma ideia, tomara que a gente vá ter, né, Carlos, alguma oportunidade de fazer subgrupos, não sei, enfim. Seria importante vocês conhecerem esses participantes. A gente fez, aqui em São Paulo, tem a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E ontem a gente teve aqui, na abertura desse congresso, a participação do Marco Antônio Pellegrini, cadeirante. Ele se movimenta e tem total autonomia com o queixo, ele vai para todos os lugares e se comunica com quem ele quiser, celular, e abre portas, e abre janelas, através da tecnologia. Então, é muito interessante. E lá na Secretaria tem um Memorial da Inclusão, e eles continuamente fazem exposições 100% acessíveis. É um grande desafio. A Morungaba teve uma exposição recentemente lá com fotos, onde a gente fez as fotografias em relevo tátil e audiodescrição daquilo, do que estava sendo mostrado, e também inventamos uma nota proêmia, que é os participantes, quem aparecia naquela foto, falava um pouquinho também sobre aquilo que tinha sido registrado pela fotografia. Então, é bom para todos, foi super interessante, que a gente achou que a gente estava fazendo algo para os cegos, e o feedback é que todos se beneficiaram dessas informações a mais que a gente está oferecendo. A turminha da Morungaba, a Júlia, a Ana, a Valéria, a Valéria, lá, levanta, Valéria. Estamos aqui junto, então, com vocês, educadores, diretores, buscando aí pensar junto que escola é essa que queremos, né? Então, o nosso desafio é de colocá-los protagonista dessa história. Então, eles estão aqui para pensar junto, refletir, dar ideias, compartilhar as experiências que eles tiveram, né? Então, quando você pergunta, somos todos educadores? Ainda bem que não, né? Ainda bem que aqui tem representantes dessas
Você falou na situação lá né, que você vive na sua escola, com a questão da inclusão, todos aqui têm, com certeza, esses desafios da inclusão, e a gente só vai conseguir alcançar essa inclusão que a gente quer, de verdade, não na brincadeira, essa palavra gasta, que é inclusão, quando eles estiverem participando com a gente. Que escola é essa que a gente quer, né? Então, a ideia é que a tecnologia está ajudando muito, não só aos deficientes, mas a todos nós, ainda bem. De 93 para cá, se tem alguma coisa que foi bastante revolucionária, é exatamente essa área. Porque o que a gente faz hoje com uma pessoa deficiente é muito diferente do que a gente fazia há 20 anos atrás. Você tem hoje pessoas participando por conta desse acessibilidade via tecnologia, que isso a pessoa hoje carrega no bolso, né? E não tem mais por que não. Agora, precisava ser uma coisa para todo mundo. Não, só estava perguntando ao Jorge se você queria fazer alguma referência, porque o Jorge tem um grande projeto mundial aí de reunamos sites e um punhado de propostas que tem o concreto do dia a dia ali da Renata e tem a proposta macro mundial aqui do Reunamos. Mesmo se você quiser só me dar uma informação. Eu não estava preparado para falar. Eu não sei se vou conseguir. Estou muito emocionado. Não tenho muita prática com isso, vocês saibam desculpar. A gente fez uma investigação desde o 11 de setembro de 2001, quando estávamos vendo as duas torres. O que a gente imaginou é que não estávamos construindo a era da informação e do conhecimento. Eu me dedico a esta temática desde o final dos anos 60. Que nós não estávamos construindo a era da informação e do conhecimento para gerar mais sofrimento, senão para resolver o sofrimento, para superá-lo. Então começamos uma investigação para ver como a comunicação poderia ajudar a resolver rapidamente os desafios da humanidade, nada mais, nada menos. E o trabalho com a Rede Paz, a partir do 21 de setembro de 2001, e eu coloco isso num contexto, nesse contexto, é a base de uma investigação que nós trabalhamos em 25 países, nos eixos dos desafios do milênio, e no final nós vimos que o ser humano mais vulnerável era uma mulher indígena, anciã, com deficiência. Qualquer situação social que você tirar ou colocar a deficiência muda consideravelmente. E tem uma coisa que nós vimos nos movimentos sociais, eu brinco de que a rede de educadores ou de trabalhadores sociais, o que for, está muito frouxa, todos os peixes vão embora. De aqui a aqui, muito possivelmente, uns 5% se conhece. Então, nós temos sofrimento, limitação de recursos e desperdício. É terrível. Então, criamos um conceito. Não, sim, claro, mas eu estou vendendo meu peixe, certo? E estou fazendo essa introdução para dizer o que nós fizemos criamos um projeto que chamamos Reunamos, que para que vejamos o individualismo que nós temos, a palavra reunamos não foi um domínio de internet em nenhum lugar do mundo até 2006, quando nós registramos. Ninguém considerou que propor-se reunir seria um nome interessante. Então, o que a gente está propondo é, se 1.000 milhões de seres humanos têm deficiência, de acordo com o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde, e eles têm um pai e uma mãe, estamos falando de 3.000 milhões de seres humanos. Se temos profissionais, voluntários
e funcionários, tem 3.500 milhões de seres humanos que são membros da comunidade atual da deficiência, metade da humanidade. Como pode ser que metade da humanidade não consiga se articular para não estar por debaixo do subemprego, desemprego, pobreza, miséria e indigência? Então, o que estamos trabalhando é um projeto que chamamos Reunamos Conhecimento, Deficiência, Tecnologia, para desenvolver umas 10 ferramentas simultaneamente em 200 países, combinando TICs com 4 tecnologias sociais, inteligência coletiva, inteligência colaborativa, liderança distribuída e modelos caóticos de organização-ação. Eu sabia que vinha aqui porque a Rede Paz ia fazer blá blá, sou parte disso, mas eu não sabia que ia acabar te conhecendo desta forma. Eu achei que ia falar contigo num canto. Esse é um lado caótico. A ordem é que eu venha, como te vou falar, eu vou falar com cada um de vocês, é isso. Então, o que a gente está trabalhando é no uso intensivo de tecnologias para a resolução rápida do desafio da comunidade da deficiência. Por quê? Porque nesse processo nós vamos a capacitar a outra metade da humanidade que não tem a mais mínima ideia do que deve fazer no momento que amputa numa perna. Então, o processo educador da sociedade para a gente superar a idiotice dos espartanos e os romanos que jogavam os caras aos deuses, é num processo onde a comunidade da deficiência educa, a comunidade da deficiência atual educa a comunidade da deficiência futura, porque se não morrer vai ter uma deficiência. Então, isso é uma sinopse brutal, só para criar algum tipo de curiosidade, para ver se a gente vira parceiros e trabalhamos juntos neste mega projeto em 200 países simultaneamente. Obrigado.